Olá, seja bem-vindo ao nosso canal, apenas uma palavra. Graças a Deus estamos trazendo mais uma mensagem do nosso Senhor Jesus Cristo, porque a palavra dele nos fortalece, a palavra dele nos traz vida. E antes da gente começar a pregação, peço que você se inscreva no canal, ative o sininho para receber nossas notificações, nossos vídeos, para o YouTube poder mandar nossos vídeos. Se você não ativar, os vídeos não vão chegar. E deixe seu like, porque isso ajuda também, porque o like ele é importante. O YouTube vê o like como algo assim, não, esse vídeo é bacana, bora recomendar para outras pessoas. E também compartilhe, porque quanto mais gente, melhor. Amém? Já fez isso? Vamos para a palavra. O tema é: o Evangelho não para. É interessante, vamos falar hoje de Atos, os apóstolos. É algo importante a gente entender isso. Porque a gente vai passar por isso, a gente vai passar por muita luta, muitas perseguições, e a gente precisa, estar preparado para quando esse dia chegar, a gente esteja firme. Vamos abrir nossa Bíblia em Atos, capítulo 5, versículo 17 ao 42. Vamos ler um pouquinho, não é tão grande. Vamos ler. O título da minha Bíblia é: Os apóstolos enfrentam oposição. Tomado de inveja, o sumo sacerdote e seus oficiais, que eram os saduceus, prenderam os apóstolos e os colocaram numa prisão pública. Um anjo do Senhor, porém, veio durante a noite, abriu as portas do cárcere e os levou para fora. Vão ao templo e transmitam ao povo esta mensagem de vida, que é a palavra de Deus, disse o anjo. Desse modo, ao amanhecer, os apóstolos entraram no templo, conforme havia sido instruídos, e sem demora começaram a ensinar. Mais tarde, o sumo sacerdote e seus oficiais chegaram e reuniram o conselho, isto é, toda a assembleia dos líderes de Israel, e mandaram buscar os apóstolos na prisão. Mas quando os guardas do templo chegaram à prisão, os homens não estavam lá, os apóstolos, Então voltaram e contaram: a prisão está bem trancada, com os guardas vigiando do lado de fora. Mas quando abrimos as portas, não havia ninguém. Ao ouvir isso, o capitão da guarda do templo e os principais sacerdotes ficaram perplexos e se perguntavam o que aconteceria em seguida. Então alguém chegou com a seguinte notícia: os homens que os senhores puseram na cadeia estão no templo, ensinando o povo. O capitão e seus guardas foram e prenderam os apóstolos novamente, mas sem violência, pois temiam que o povo os apedrejassem. Em seguida, levaram os apóstolos e os apresentaram ao conselho de líderes do povo, onde o sumo sacerdote os confrontou. Nós lhes ordenamos firmemente que nunca mais ensinassem em nome desse homem, disse ele. E, mesmo assim, vocês chegaram a Jerusalém com esse seu ensino e querem nos responsabilizar pela morte de Jesus dele, Pedro e os apóstolos responderam: devemos obedecer a Deus antes de qualquer autoridade humana. O Deus de nossos antepassados ressuscitou Jesus dos mortos, depois que os senhores o mataram, pendurando-o numa cruz. Deus o colocou no lugar de honra, à sua direita, como príncipe salvador, para que o povo de Israel se arrependesse de seus pecados e fossem perdoados. Somos testemunha dessas coisas, e assim é também o Espírito Santo que Deus dá àqueles que lhe obedecem. Quando ouviram isso, os membros do conselho se enfureceram e decidiram matá-los. Um deles, porém, um fariseu chamado Gamaliel, especialista na lei e respeitado por todo o povo, levantou-se e ordenou que ele fosse retirado da sala do conselho por um momento. Em seguida, disse aos demais: israelitas, cuidado com o que planejam fazer a esses homens. Algum tempo atrás surgiu um certo Teudas, que afirmava ser alguém importante. Umas 400 pessoas se juntaram a ele, mas foi morto, e seus seguidores se dispersaram, foram embora, e o movimento deu em nada. Depois dele, na época do censo, apareceu Judas, não o Judas que se suicidou, que se matou, era outro Judas, da Galileia, que fez muitos seguidores. Ele também foi morto e seu grupo se dispersou.
Portanto, meu conselho é que deixem esses homens em paz e soltem. Se o que planejam e fazem é meramente humano, logo serão frustrados. Mas se é de Deus, vocês não serão capazes de impedi-los. Pode até acontecer de vocês acabarem lutando contra Deus. Os demais membros aceitaram o conselho de Gamaliel, chamaram os apóstolos e mandaram aceitá-los. Depois, ordenaram que nunca mais falassem em nome de Jesus. E por fim, os soltaram. Quando os apóstolos saíram da reunião do conselho, estavam alegres, porque Deus os havia considerado dignos de sofrer humilhação pelo nome de Jesus. E todos os dias no templo e de casa em casa continuavam a ensinar e anunciar que Jesus era o Cristo. Foi um texto bem longo, mas é importante a gente saber disso. Vamos entender. O que fez eles continuarem a pregar? Esses homens, que são os apóstolos de Cristo, sofreram várias perseguições, lutas. Não foram somente... Essa daqui não foi a primeira. Parece que foi a terceira ou a segunda. Mas eles receberam, ordens para que eles parassem de pregar o nome de Jesus. Eles faziam cura no nome de Jesus. Faziam coisas grandes em nome de Jesus, porque o Espírito Santo era com eles. O que fazia eles continuarem a pregar, o que fazia eles continuarem a ficarem firmes, primeiro, o Espírito Santo, dando força e coragem a eles. Sabe, o Espírito Santo, ele é chamado lá em João 16 como o Consolador. O que é Consolador, Mateus? Consolador significa ajudador. Eu acredito que, eu creio, e também é verdade, que se os apóstolos não tivessem o Espírito Santo, eles não iam aguentar essa afronta. Eles não iam aguentar, eles iam ter medo, eles iam ter vergonha, iam ter pavor, iam se ir embora. Sabe, mas eles receberam o Espírito Santo em Atos 2. E esses homens foram cheios, e eles anunciaram a palavra com ousadia. Mas novamente, quando eles anunciavam essa palavra, as autoridades, chegaram com eles e falaram: olha, param com isso, senão vamos ter que matar vocês. Vamos ter que açoitar vocês. Mas aí, o que aconteceu? Os apóstolos falaram: não vamos fazer isso. Eles foram orar em Atos 4, se você for ler. Eles foram pedir força, coragem. E eles foram lá pedir para Deus, e Deus ele deu o espírito de coragem. Ousadia, eles começaram a pregar com ousadia e ganhar almas. Pedro foi um homem que, em uma pregação cheio do Espírito Santo, ganhou 3.000 pessoas. 3.000 pessoas foram batizadas em um só dia, em uma só pregação. Por quê? Era porque Pedro era doutor, era alguém importante? Não. Na Bíblia fala que Pedro, ele era indouto, ele não tinha, ele não tinha estudado assim, as escrituras, não era formado nisso. Mas, as autoridades, quando ele ouviu ele pregar, as autoridades ficaram admirados. Como? A gente conhece esses homens, a gente sabe quem eles são. Como eles têm tudo isso, sabendo que eles são iletrados? Entende? Mas eles eram homens cheios do Espírito Santo. O Espírito Santo eles eram usados pelo Espírito Santo. Eram capacitados. O Espírito Santo usava eles de forma grandiosa, porque eles buscavam a Deus. Eram homens que criam em Jesus. E o Espírito Santo desceu sobre eles. E as palavras que saíam dos lábios deles, não era deles, era do Espírito Santo. Não era eles que falaram, não. Deus usou os lábios deles para falar. E eles eram homens cheios, porque eles eram homens que eram de oração, homens que buscavam a Deus. E o segundo passo, oração. O segundo, o que fazia eles permanecerem? A oração. A oração é algo importante, ela fortalece a nossa fé. Esses homens, os apóstolos, eles se reuniam. Se você ver do capítulo 1 até o capítulo 5, ou indireto, a Bíblia vai falar que eles se reuniam, orando em oração, junto com os apóstolos e Maria e os irmãos de Jesus. Eles se reuniam em oração, buscavam a Deus, liam as escrituras, que naquela época não era Novo Testamento e Velho, era chamado Torá. Quer dizer que não era o Novo Testamento, desculpa. Era chamado o Velho Testamento, eles liam o Velho Testamento, que era chamada a Torá. Era a Bíblia dos judeus. Eles estudavam as escrituras, eles aprendiam, isso fortalecia a fé deles. Eles oravam, buscavam Deus.
Eles tinham intimidade com Deus e eles eram firmes, eles alimentavam o Espírito de Deus. E o terceiro, e a oração ela é algo poderosa. Carlos Finney uma vez disse, era um pregador que morreu há muito tempo atrás, era da época de 1980, ele diz assim, que se eu não tivesse o Espírito de oração, eu não conseguiria nada. Sabe, se por um dia ou por uma hora não tivesse, por uma hora eu perdesse o espírito de oração e de súplica, eu não poderia pregar com poder e fruto e nem ganhar almas pessoalmente. Sabe, Carlos Filho está falando, olha, se eu não oro, se eu não buscar a Deus, as minhas pregações não vão ser fortes porque eu preciso alimentar o Espírito de Deus. E é isso que os apóstolos entenderam. Os apóstolos praticavam, eles oravam, liam a palavra de Deus e isso fortalecia o Espírito Santo dentro deles. E era por isso que eles não tinham medo quando eles eram ameaçados, porque eles já sabiam disso. Leitura das Escrituras. A leitura das Escrituras é importante, como eu falei para você, meditação. Quando tu lê, tu bota as promessas de Cristo dentro de ti, tu aprende, cara, tu tá, fortalecendo a tua fé, tu tá te fortalecendo, sabe, ficando firme. E as promessas de Deus, as palavras de Cristo, as palavras de Deus estão entrando em você. E a mentira do diabo, o medo não entra, porque a palavra do próprio Deus está em você. E a palavra de Deus é a verdade. É a verdade. A mentira do diabo não pode entrar, porque a verdade ela é mais poderosa. Sabe, o passo 4, Deus era com eles, mesmo passando por perseguições. Se a gente for ler em Mateus, capítulo 28, é um texto forte, é um texto muito importante da gente ver, para a gente poder entender melhor. Deus era com eles, entende? Deus ele dava força para eles. Em Mateus 28, versículo 18, quer dizer, diz assim, Jesus se aproximou deles, que são os 12 discípulos também, e disse, toda autoridade no céu e na terra me foi dada. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ensinem esses novos discípulos a obedecerem a todas as ordens que eu lhes dei. E lembre-se disto, estou sempre com vocês até o fim dos séculos. Sabe, na versão King James, na Bíblia King James, no celular, diz assim, ensinando-os no versículo 20, ensinando-os a obedecer tudo quanto vos tenho ordenado, e assim eu estarei permanentemente com vocês, até o final dos tempos. Sabe, Deus ele está conosco, Deus ele estava com os apóstolos, é por isso que eles não temiam. Em Hebreus também diz, capítulo 13, versículo 5, parte B, diz, eu estou com vocês, jamais vou abandonar vocês, não vou deixar vocês. Vocês, sabe, eu estou com vocês, eu não vou deixar vocês de jeito nenhum. Vocês estão anunciando a minha palavra e eu vou cumprir aquilo que eu disse, eu estarei com vocês todos os dias. E era por isso que quando eles eram perseguidos, passando por luta e dificuldade, sabe, eles sabiam que Jesus estava com eles, o Espírito Santo estava com eles. O Espírito Santo dava força a eles. Sabe, é muito importante a gente saber disso. O Espírito Santo está conosco também. Não era somente, Jesus não estava falando somente para eles, o Espírito Santo está em nós. Vai chegar o tempo que a gente vai, sabe, já recebemos vários decretos aí de igrejas serem fechadas, várias perseguições. E a igreja tem se temorizado, tem ficado com medo, ao invés de ser, sabe, motivo, sabe, de alegria da gente buscar mais a Deus, porque a gente está sendo considerado digno de sofrer, de passar por perseguições por esse nome. Sabe, mesmo ele passando por isso, eles sabiam que Jesus estava com eles. Eles buscavam a Deus com todo o coração. É interessante que na época de perseguição eles cresciam mais. Eles cresciam mais. Eles buscavam mais. E a igreja crescia. A igreja crescia de forma grande. Sabe, é importante a gente saber disso aí. Por que acontecia isso, Mateus? Porque eles buscavam muito mais a Deus. Eles se apegavam mais a Deus. Se aproximavam mais de Deus. Se a gente não entender isso, irmão, a gente, no momento que chegar um decreto aí no Brasil, não sei, olha, os cristãos devem morrer, a igreja vai se atemorizar. A vida da igreja sabe ser fervorosa em oração, buscar Deus, se apegar a Deus. Sabe, anunciar a palavra de Deus com ousadia. Sem o Espírito Santo a gente não vai conseguir passar pela perseguição. Porque a gente vai passar por isso, irmãos.
Você pensa, não, eu não vou passar por isso? Não, você vai passar. Você vai passar porque Jesus, ele diz, olha, as pessoas vão odiar vocês. As pessoas vão odiar vocês porque vocês estão anunciando o meu nome. Também para a gente entender, em Lucas capítulo 15, João capítulo 15, Jesus vem dizendo, Jesus ele diz assim no capítulo 15, é interessante, versículo 18 ao 21, diz assim, Jesus falando, se o mundo os odeia, lembre-se de que primeiro odiou a mim. O mundo os amaria se permanecessem a ele. Mas vocês já não fazem parte do mundo. Eu os escolhi para que não mais pertençam ao mundo. E por isso o mundo os odeia. Vocês se lembram do que eu lhes disse? O escravo não é maior do que o seu senhor. Senhor, uma vez que eles me perseguiram, também os perseguirão. E se obedeceram a minha palavra, também meu Deus. E se obedeceram a minha palavra, também obedecerão a sua. Sabe, irmão, a gente vai passar por isso. Jesus disse que a gente não pertence mais ao mundo. E o mundo, se a gente não pertence ao mundo, a gente está contra ele. Entende? Contra as doutrinas do mundo, contra as culturas que estão fora da palavra de Deus, contra pensamentos errados. As pessoas vão nos perseguir, irmãos. Porque eles não gostam de ouvir a verdade. Parece que a verdade dói dentro deles. E olha que diz no 5 também. Mesmo sendo açoitado e perseguido, saíram alegres. Em Atos 41 você viu lá que no momento em que eles saíram com alegria, saíram se regozijando. E eles continuaram a pregar. Eles continuaram a anunciar a palavra de Deus. De acordo com está escrito. E no versículo 41, 42. E quando os apóstolos saíram da reunião do conselho, estavam alegres, porque Deus havia considerado-os dignos de sofrer humilhação pelo nome de Jesus. E todos os dias no templo e de casa em casa continuavam a ensinar e anunciar que Jesus é o Cristo. Sabe, irmão, no momento que a gente chegar a passar por uma perseguição dessa, será que você vai continuar? Ou você vai ter medo, vai se esconder no tempo desse? Entenda isso, esses homens continuaram, porque eram homens que conheciam, amavam a Deus. Eram pessoas que sabiam que era Deus, eram homens fervorosos em oração. E isso que dava força para eles. Parece que quando eles se ajoelhavam e se levantavam, ficavam muito mais fortes, porque eles alimentavam o Espírito de Deus dentro de si. E também diz aqui, fazer uma pergunta aí, por quê? Por que eles continuavam assim? Por que eles ficavam alegres? Porque eles entenderam o que está escrito em Mateus. Eu sei que é muito versículo, mas é importante você entender. Mateus 5, do versículo 11 ao 12. Jesus disse para eles, há um tempo atrás, felizes são vocês quando por minha causa sofrerem zombaria e perseguição. E quando outros mentindo disserem todo tipo de maldade a seu respeito, alegrem-se e exultem, porque uma grande recompensa espera nos céus. Caramba, da palavra forte. E lembre-se de que os antigos profetas foram perseguidos da mesma forma. Sabe, irmão, eles entenderam esse versículo, é por isso que eles estão praticando em Atos capítulo 5. Eles saíram alegres e continuaram a pregar, porque eles entenderam que aquilo tinha recompensa, uma grande recompensa esperava eles nos céus. Sabe, eles entenderam, e até hoje o evangelho é anunciado. Eles passaram por luta de perseguição, pessoas, governadores, como exemplo Nero, perseguiam os cristãos. Sabe, quando os cristãos, eu vou até lhe contar, eu sei que eu vou me alongar um pouco. Quando os cristãos eles iam para a cruz, quando parece os governadores da época de Roma iam perseguir os cristãos, eles pegavam alguns cristãos e levavam eles para a cruz. E passava tipo pinche sobre eles. Aquele negócio onde os caras dos asfaltos fazem, né? Pra, quase um negócio para queimar mais, sabe? Para o fogo continuar firme. E eu acho que você entendeu. Mas aí passavam um pinche e tocavam fogo. Sabe, entenda algo que na história diz assim, que eles iam cantando louvores
indo para a cruz. Os cristãos iam cantando hinos de alegria, indo para a cruz. Você entende isso? Você vê o amor que eles tinham por Jesus? No momento que eles estavam queimando, eles estavam adorando, cara. E quando você passar por uma perseguição dessa, o que você vai fazer? Vai murmurar ou vai se alegrar? Se você que entendeu verdadeiramente o Evangelho, se você entendeu, se você conhece a Deus, você não vai temer. Porque Jesus disse que, ei, grande recompensa espera você lá no céu. Sabe, é interessante. E o Evangelho, ele continua sendo anunciado. Mesmo passou de geração em geração e hoje está aqui, irmãos. Porque é a verdade de Deus. Romanos capítulo 1 diz assim também. Paulo foi um perseguidor da igreja. Paulo foi um homem que perseguiu a igreja. Mas ele se arrependeu. E ele foi perseguido. Mas ele não deixou de pregar. Em Romanos capítulo 1, versículo 16, diz assim: pois não me envergonho das boas novas, quer dizer, do Evangelho, a respeito de Cristo, que são o poder de Deus em ação para salvar todos os que creem, primeiro os judeus e também os gregos. As boas novas revelam como opera a justiça de Deus, que do começo ao fim é algo que se dá pela fé, como dizem as Escrituras. O justo viverá pela fé. O Evangelho não deixou de ser anunciado, porque ela é a verdade. E eu vou finalizar com esse versículo. E bote essa palavra dentro de si, o Evangelho. Mesmo você deixando de pregar a palavra de Deus, mesmo você não querendo evangelizar, Deus vai levantar outro. O Evangelho não para, o reino de Deus não para, irmãos. Entenda isso. É interessante que eu cheguei uma vez, eu ouvi falar assim, na época quando morria um cristão, nascia 3, 4, 5 cristãos. Se morria 2 cristãos, nascia 10, 15, 20 cristãos, irmãos. Era uma multiplicação extraordinária. Quanto mais eles morriam, mais crescia. Quanto mais eles eram perseguidos, mais crescia as igrejas. E olha que diz em 2 Coríntios, capítulo 13, versículo 8. Pois não podemos resistir à verdade, mas devemos sempre defendê-la. Sabe, irmãos, em outras traduções diz assim: nada podemos contra a verdade, senão a favor dela. Entenda isso, irmão. Não desista. Esses homens defenderam até o fim o Evangelho. Continuaram firmes, não desistiram, irmãos. Por isso que até hoje o Evangelho está sendo anunciado. Mesmo a gente passando por lutas e perseguições, irmãos. Não desista. Vamos passar por isso, vamos. Se prepare. Porque Deus, Ele fala para nós: ei, vocês vão passar por luta. Mas entendam, grande recompensa vocês terão lá no céu. E essa é a mensagem. Que essa palavra venha fortalecer a sua fé. E você não venha temer. Continue a buscar, continue a orar. Faça o que os apóstolos fizeram. E quando chegar esse dia, você não vai ter medo. Você vai cantando hinos, se alegrando por ser considerado digno, passar por perseguição, pelo nome de Jesus. Essa é a mensagem. Fique com Deus e Deus abençoe.